Fala, senhores! Estamos aqui hoje para passar para vocês aí um resumo dos jogos em que a gente apresentou, mencionou, né, no vídeo aí do Agenda Legolhada do final de semana. Então eu quero apresentar para vocês, quero resumir, né, de uma forma bem rápida, como esses jogos aconteceram, se tiveram oportunidade de trabalho ou não, né? Como que a gente trabalhou nesses jogos e o que aconteceu, beleza? Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, né, e acompanhar aí o nosso trabalho, beleza? Vamos pro vídeo lá então? Bora lá então, turma. Primeiro jogo que foi mencionado aí na lista, para quem não acompanhou aqui, é esse vídeo, tá? Que foi postado no dia 12 de fevereiro, tá? Aonde eu mencionei aqui esses jogos para o sábado e para o domingo, tá? Foram vários jogos, tá? Foram vários jogos. E eu quero deixar aqui agora o resumo, tá? Do que aconteceu. Esse jogo entre Liverpool e Leicester, acabou que o Liverpool teve um padrão de jogo muito forte no início do jogo, né, no primeiro tempo, mas acabou não marcando, né? Seria especial demais se o Liverpool tivesse marcado nesse ponto, porque depois acabou recuando, acabou deixando, dando muito campo, né, pro Leicester, e isso seria muito interessante para um leigo olhada, né? Mas acabou que não marcou, o jogo ficou 0-0 e o Liverpool acabou marcando aqui somente aos 67 minutos. E aí já não tinha mais odd para a gente trabalhar, né? Acabou que o jogo lá no final deu uma reviravolta incrível aí, né? E aos 78 minutos o Leicester empatou, os 81 virou e os 85, né, fez 3-1. Então um jogo bem inesperado, né? Bem diferente. E a gente acabou não conseguindo fazer nada, né? Esse jogo também do Granada e Atlético de Madrid, outro jogo que não nos deu possibilidade de trabalhar, né? O primeiro gol do Atlético de Madrid veio acontecer aos 63 minutos. Também mesma situação, né? O Atlético de Madrid teve uma boa nesse momento aqui, ó. Teve um bom momento na partida, né? Mas também não marcou, também não conseguiu marcar o gol. Se tivesse marcado seria muito interessante, porque depois aqui desse momento acabou dando espaço, né, para o Granada, e acabou que não aconteceu o gol e também não nos deu chance de trabalhar. O jogo aconteceu 2-1, tá? Napoli e Juventus, tá? Mais um jogo que também não nos deu margem para trabalhar, né? A Napoli acabou vencendo de 1-0. O gol aconteceu no primeiro tempo, tá? Aconteceu aos 31 minutos, o gol de pênalti do Insigne, mas não tinha ódio para a gente trabalhar aqui no Lei Goleada do Napoli, não era, né, também a estratégia. A estratégia era a Lei Goleada a Juventus, que no final, no segundo tempo, praticamente foi só ela que jogou, né? Inclusive até tentei me colocar aqui em Lei Napoli, mas acabou não vindo esse empate, foi uma pressão muito grande, mas acabou não vindo nada. O jogo terminou 1-0. Norwich City e Stoke City. Aqui, galera, vamos lá. Aconteceu uma goleada, tá? Aconteceu uma goleada. O que aconteceu? Aconteceu o gol aos 15 minutos, tá? Mas aí eu chamo a atenção para um ponto, tá? O gol aconteceu aqui e o Norwich estava muito bem no jogo, tá? Tava muito bem no jogo. É lógico que aconteceu dentro da nossa metodologia, tá? Por quê? Se o gol aconteceu nesse ponto, o Norwich teve muito bem até aqui, né? Ele aqui parou de jogar, né? O Stoke City deu uma dominada, uma bela hora para atualizar a página, né? Google, show de bola. Aqui ele deixou de jogar, né? Só que veio a marcar um segundo gol no final do primeiro tempo, tá? No final do primeiro tempo. Aqui aos 44 minutos, com o Puck.
Tá? Ao levar esse segundo gol, qual que é o padrão da estratégia? Tá? Aí você me pergunta, o que vocês fazem nesse momento? Lá no início, quando eu comecei a estratégia, né, há 2 anos atrás, eu mantinha minha posição. Eu só ia sair da posição se eu levasse o terceiro gol antes dos 70 minutos. Tá? Mas quando eu levava um segundo gol, antes no primeiro tempo, eu ficava durante o intervalo. Depois de analisar, né, de estudar mais o lei goleada e como o mercado funciona, eu comecei a perceber que não valia a pena ficar dentro do mercado. Não valia a pena. Por quê? Aquela odd ela tinha descido muito e a gente acabava ficando muito exposto. Então, era mais valor a gente sair da posição e analisar o início do segundo tempo, porque normalmente no início do segundo tempo a gente acaba às vezes tomando esse terceiro gol e fica muito vulnerável, tá? Então é o que aconteceu aqui, tá? Eu saí dessa posição, tá? Eu sairia, na verdade não saí porque eu não fiz esse jogo, tá? Eu sairia dessa posição aqui, tá? Com um head, claro, um head aqui de em torno de 15%, tá? Aproximadamente. E dificilmente eu ia tomar esse gol aos 64 minutos, tá? Claro que quem começou melhor aqui no início do segundo tempo foi o Stoke City, mas esse terceiro gol foi aos 64 minutos aqui, nesse ponto aqui mais ou menos, não iria tomar, tá? Esse 3-1. Tá? Então, esses são os pontos importantes que a gente precisa considerar da estratégia. É muito mais vantagem a gente sair da posição no intervalo com aquele pequeno head do que a gente permanecer. Ok? Então, esse foi o caso do Norwich City e Stoke. Acredito que se eu tivesse fazendo o jogo, eu faria a operação também, porque ele encaixou na metodologia, mas ao tomar o segundo gol, eu sairia da posição. Beleza? Tenerife Ponferradina, aqui também acabou não acontecendo nada aqui para a gente fazer operação. Aqui o Tenerife também teve bom momento no primeiro tempo, não fez nada. No início do segundo tempo teve um outro bom momento, mas foi marcar lá no final, aos 86 minutos, também não deu nem chance para a gente trabalhar esse jogo. Heidenheim e Aui, tá? Aqui foi um jogo típico para a gente conseguir sair fora, né? Um jogo típico para a gente não trabalhar dentro da metodologia e fazer gestão, né? E ter como é que se diz, responsabilidade, né? Por quê? Tivemos um gol aos 3 minutos, tá? Do Heidenheim. Depois tivemos uma expulsão aos 36 minutos. O cara tomou o cartão amarelo aos 33 e aos 36 tomou o outro amarelo. Teve um pênalti que foi perdido, tá? E, claro, o segundo gol foi acontecer lá nos acréscimos. Não aconteceu a goleada, mas foi um jogo extremamente perigoso, tá? Onde, lógico, teríamos condição, né, com leitura de jogo, de trabalhar o lei goleada aqui, buscar alguma correção aqui no meio, nesse segundo tempo. A odd certamente foi lá para baixo, né, com essa expulsão, com tudo que aconteceu na partida, mas é sempre um jogo complicado e ainda mais por ter saído o gol bem cedo. Então, é um jogo que não deu para operar, beleza? Hamburgo e Gardenford 0-0, nada a se fazer. Maravilha? Indo para o domingo, tá? Indo para o domingo aqui, só confirmando. Isso, primeiro jogo do domingo, Arsenal e Leeds. Outro jogo que acabou acontecendo goleada, tá? O que aconteceu aqui? Primeiro gol aos 13 minutos.
Tá? Primeiro gol aos 13 minutos. Aqui também eu chamo a atenção, tá, para esse detalhe. Vamos carregar aqui, que não está me aparecendo o gráfico do jogo. Preciso do gráfico aqui para mostrar para vocês. Aí. Se a gente notar, e eu assisti esse jogo, tá? O Arsenal esteve melhor durante o primeiro tempo todo, tá? Teve melhor, marcou o primeiro gol aqui nesse ponto, aqui foi marcar mais ou menos o segundo nesse ponto e o terceiro aqui. Então, foi 3-0 no primeiro tempo. Quem assistiu o jogo não faria o legolhado, tá? Talvez o gráfico não seja tão expressivo, mas quem assistiu o jogo não faria o legolhado. Logo aos 47 já saiu o quarto. E esse quarto gol ele era muito óbvio, assim, né? Ele era bem óbvio. Pra vocês terem uma ideia, eu assisti esse jogo e eu fiz back goleado. Tá? Botei uma moeda ali em back goleado quando estava 2-0. Tá? Então, foi um jogo assim muito claro. Né? O Arsenal estava jogando muito fácil contra o Leeds. Depois o Leeds esboçou uma reação ali. Então, assim, a leitura de jogo foi muito clara nesse jogo aqui. Tá bom? Getafe Real Sociedad. Aqui teve possibilidade da gente trabalhar o legolhada, né? O gol saiu ali aos 30 minutos, né? Também, ó, atualizou a página aqui. A gente vê uma superioridade, sim, do Real Sociedad, né? Em praticamente o jogo todo. Mas conseguimos operar, né? Tranquilamente, que daria para operar o legolhado. O gol saiu aos 30 minutos, o jogo terminou 1-0 para o Sociedad. Né? O Getafe praticamente só se defendeu nesse jogo e certamente teríamos boas odds para trabalhar esse legolhado. Próximo jogo aqui, Villarreal e Betis. Aqui não tivemos possibilidade de trabalhar, o gol aconteceu, na verdade aconteceu os dois gols do Betis, que era a zebra, no finalzinho do primeiro tempo, e depois teve o gol do Villarreal aos 65 minutos, né? Então também não nos deu possibilidade de trabalhar a favor do Villarreal, né? Inter de Milão e Lazio. Tá? Aqui também, galera, eu acompanhei esse jogo. Para quem acompanhou esse jogo, viu uma facilidade tremenda, tremenda da Inter de Milão para cima da Lazio. Né? O gol saiu aos 22 minutos. O segundo gol saiu aos 45 minutos. Mas a gente consegue ver, né? O jogo começou bem morno, mas quando a Inter de Milão que jogou do jeito que ela gosta, né? A Inter de Milão jogou do jeito que ela gosta. E quem conhece a Inter de Milão sabe que esse é o jogo deles, né? É deixar o outro time jogar, né? No caso, deu a bola para Lazio, foi pro contra-ataque e matou. Fez os 3 pontos aqui, são praticamente os 3 gols aqui, que fez 2 aqui, esse aqui não, né? Mas aqui fez um, e aqui nesse ponto, né, o 64, mais ou menos nesse ponto, fez outro. Então, assim, foram três chegadas e três gols e matou o jogo. Então, assim, quem acompanhou esse jogo viu que a Inter estava jogando como queria, então zero legolhado, não tinha como fazer, e mesmo que o jogo terminou 3-1, foi extremamente perigoso, tá? Gijón e Málaga também não deu possibilidade, né? O gol foi acontecer aqui aos 48 minutos, no início do segundo tempo, tá? Teve chance aqui também, né? O Gijón no ponto certo que a gente precisava, mas acabou não marcando. E o último jogo que a gente mencionou foi o Darmstadt e Osnabrück, né? Acabou fazendo aqui aos 32 minutos o gol e tivemos chance de trabalhar. Também o jogo terminou 1-0, um jogo bem tranquilo. Esse jogo, por acaso, eu trabalhei o legolhada nele. Então foi um dos jogos que eu trabalhei o legolhada. Foi um jogo bem tranquilo aí. O Osnabrück conseguiu se defender bem e o Darmstadt fez aqui o resultado. Então é isso, tá, galera? Então é isso, é só passar um resumo aqui para vocês, tá bom? Obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.